dentre os, vamos chamar assim, os grandes nomes que, dentro do romanismo, existe um deles chamado, vamos chamá-lo assim, apenas pelo último nome, que é Sangenis, certo? Ele tem defendido e defende isso com muito vigor, baseado nas Sagradas Escrituras, que aquilo que é ensinado em Timóteo, né, é uma prova de que a Escritura Sagrada não é suficiente para a igreja. Entenda bem o que o texto está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para. Então, qual é a utilidade da Escritura que procede da boca de Deus? Ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção e para a educação na justiça. Então, ela é útil para poder, como diz o texto sagrado, né? Ela é poderosa, ela tem capacidade para ensinar, mostrar o caminho, repreender, literalmente dizer que esse caminho que você está indo é errado, corrigir, isto é, dizer que você deve voltar para o caminho certo, e último, para a educação na justiça, ela te dá regras de como você deve viver na prática da verdade. Então, ela te ensina, ela vai te repreender no erro, ela vai te corrigir e ela vai te educar. E tudo isso, a Escritura, ela leva então a um ponto central. Qual é a finalidade, diz o texto? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o propósito é que esse texto conduza o indivíduo à prática daquilo que é bom e do que nós chamamos de boa obra, aquilo que é certo. O que é que normalmente eles vão dizer acerca desse texto, irmãos? E aqui nós vamos adentrar, então, algumas citações que eu considero fundamentais nesse aspecto. Lembrando, então, desse mesmo indivíduo, né? Ele diz o seguinte, São Gênesis vai dizer que ele e não apenas ele, mas os apologistas romanos, que os pais da igreja ensinaram que o texto de Timóteo é um texto que descreve a necessidade de outra coisa além das Escrituras, isto é, da própria tradição. Ao contrário do que eles dizem e pensam, né, os pais da igreja, irmãos, vamos ver agora, eles ensinam que a Escritura é suficiente para tornar o homem perfeito e equipado para toda boa obra. Vamos começar citando aqui as palavras de Crisóstomo. Preste atenção nas palavras de Crisóstomo, né? Que o homem de Deus pode ser perfeito. Ele interpretando essa expressão, ele diz assim, pois esta é a exortação dada pela Escritura Sagrada, de que o homem de Deus pode ser feito perfeito por ela, entenda? Veja as palavras de Crisóstomo. Ele pode ser feito perfeito por ela, isto é, pela Escritura. E ele continua ainda. Sem isto, entretanto, ele não pode ser perfeito. Palavras de Crisóstomo. Sem o quê? Sem as Escrituras, ele não pode ser perfeito. E aí ele diz, olha, tu tens as Escrituras, ele afirma, né? Se você tem a Escritura, se você tem a palavra de Deus, você tem a mim, diz o Senhor. Agora, se você vai aprender qualquer coisa que seja para esse fim, você deve aprender das Escrituras, continua Crisóstomo. E se ainda ele continua, e se ele, o apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele diz que Timóteo precisava das Escrituras, ele fala, imagina nós agora. Preste atenção no argumento dele.
Paulo, cheio do Espírito Santo, diz a função da palavra e o poder que ela tem. E ele afirma, ora, se Paulo, cheio do Espírito Santo, disse isso, imagina nós agora o que nós precisamos. Se a palavra era suficiente, por que para nós não é agora? Muito mais agora, diz ele. Muito mais agora. Através desse princípio, irmãos, né, o Crisóstomo ainda acrescenta, quando trata da doutrina da suficiência da Santa Escritura. Veja o que ele diz. Grande é o benefício das Escrituras divinas, das Escrituras sagradas. Continua ele, e é toda suficiente. E ela é, literalmente, a ajuda que vem da própria palavra para nós. E Paulo, continua ele, declarou isso quando ele afirmou. E aí eu quero que você leia, porque ele cita aqui o texto, eu quero que você leia o texto comigo. Lá, e ele está citando aqui Romanos capítulo 15, verso 4. Sem desmarcar o texto de Timóteo, venha comigo para Romanos capítulo 15, verso 4. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo aqui nesse texto. Essas são as citações, ele está citando diretamente esse texto. Vou repetir aqui as palavras dele. Né? E Paulo declarou isso quando afirmou, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação de quem? Das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, ela é útil para... Qual o fim último dela? Ela concede esperança. E aí, Crisóstomo continua no seu argumento. Ele cita agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ora, e veja, ele cita esses dois textos e continua. Pois os oráculos divinos são entesourados, irmãos, como toda sorte de medicina. Ela é suficiente para esmagar a soberba, para despertar-nos do sono, para colocar sob os seus pés o amor pelo dinheiro. É suficiente para inspirar confiança, para garantir paciência. Ele fala, continua ainda, Crisóstomo, dessas Escrituras nós encontramos fonte abundante de socorro. A palavra dele ainda: o que um homem que passa por sofrimento, por um longo período de pobreza e que passa por uma doença de longo tempo, quando ele lê essas passagens, quando ele colocar essas palavras nas suas mãos, diante dos seus olhos, ele não receberá conforto? Ele diz, claro que sim. Ela é suficiente para todos nós. Isso é Crisóstomo, meus irmãos, um pai da igreja. Como eu falei para vocês, né, estou trabalhando também aí com o 7º volume da obra do William Perkins, que vai ser um trabalho mais específico que eu vou fazer com ele. Ele tem um volume só, são vários volumes da obra dele. Ele tem um volume só tratando sobre o catolicismo romano e os seus erros doutrinários. E é um espetáculo como ele mostra os pais da igreja com tanta riqueza, combatendo passo a passo esses erros.
Cirilo de Alexandria, que viveu em 412 a 444, da mesma maneira escreveu o seguinte: suficiente para isso, né? Ele aí coloca entre parênteses, para obter o conhecimento da fé. Suficientes são as escrituras dos santos pais. Aí veja como é interessante, se você pega esse texto aqui, quando ele coloca dos santos pais, né? Você pensa que ele está se referindo aos pais da igreja, né? Primeiro e segundo século, imagina isso. Mas na sequência do texto, ele está se referindo aos textos inspirados. Vou repetir, vou dar sequência na leitura. Veja só, ele diz assim: nas quais se qualquer um diligentemente estudar e de modo vigilante compreender, ele imediatamente teria sua mente cheia da luz divina. Porque eles, os pais, não falam de si mesmo, mas aí ele vai e cita: mas toda Escritura é dada por inspiração de Deus e ela é útil para. Aí ele conclui, ele está se referindo ao texto de Timóteo. É muito fácil você pegar um texto como esse, isolar essa expressão e não dar sequência ao texto. Ele está se referindo aqui ao texto sagrado. Os pais, os nossos pais. Não é assim que nós nos referimos aos puritanos do século XVII, aos nossos pais? Não é assim que os apóstolos se referiam aos patriarcas, os nossos pais? É a mesma declaração. Né? É a mesma declaração. Ainda, irmãos, um outro pai da igreja, Teodoro de Sírio, de 393 a 466, ele fez fazendo uma exegese de 2 Timóteo 3, 16, 17, diz o seguinte: pois as coisas das quais nós somos ignorantes, não é? As coisas das quais nós somos ignorantes, nós aprendemos das Sagradas Escrituras. Das coisas que nós não sabemos, nós aprendemos das Sagradas Escrituras. O que é que um apologista católico romano fez com essas verdades, irmãos? Ele diz o seguinte: a Escritura é insuficiente nisso, né? Porque ela não trata de certas doutrinas e de questões morais. Por exemplo, esse apóstolo, esse romano aqui, ele poderia ser um anabatista tranquilamente, mas ele disse assim: questões morais tais como o batismo infantil ou o instrumento musical no culto. Veja, um apologista romano diz: a Escritura não trata sobre tudo. Ele continua: a Escritura omite informações valiosas ou não claras, ou até mesmo, irmãos, tópicos importantes. Falta a precisão da linguagem para lidar com heresia e omite alguns ensinamentos orais que Paulo entregou às igrejas. Mas, de fato, é que esse apologista, quando ele começa a exaltar os comentários da patrística, ele abandonou o conceito que os próprios pais da igreja tinham sobre a suficiência das Escrituras para lidar com todos os problemas morais. Ora, que coisa interessante, eles mesmos, os pais da igreja, eles lidavam com problemas que não eram tão claros na Escritura. Como eles faziam? Eles usavam os princípios da Sagrada Escritura. Aí você vai entender um pouco, interessante, veja, quando você pega a Confissão de Fé de Westminster, irmãos, e você vai lá para o capítulo 1 da Confissão de Fé, você vai perceber que o que os nossos pais estabeleceram ali como é que Deus revela a sua vontade, não é? Como é que Ele faz? Como é que funciona?
E aí no capítulo 1, verso 1, parágrafo 1, ele diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Então, nenhum conhecimento pode dar o conhecimento da salvação, senão as Escrituras. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Ele fez com que essa palavra fosse escrita. Agora venha comigo, ainda no mesmo texto, irmãos, parágrafo 6 do capítulo 1 da confissão. Ele diz assim: olha, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, a glória de quem? A glória de Deus, e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Entende? Então, quando um romanista diz assim, a Bíblia não trata diretamente sobre um determinado problema, por exemplo, batismo infantil. Por que nós batizamos crianças? Hoje, à noite, no culto da tarde, nós vamos ter o batismo infantil. E como é que funciona isso? Por que nós fazemos? Se não é tão claro na Bíblia. É porque muitos vão dizer assim, eu preciso de um versículo da Escritura que diga que eu preciso batizar a criança. Na realidade é o contrário, irmãos. Eu preciso de um versículo na Bíblia que diga que eu não tenho que batizar a criança, porque o pacto do Antigo Testamento e o do Novo Testamento são exatamente o mesmo pacto. São administrados de modo diferente. E o pacto que Deus fez com Abraão, Abraão foi circuncidado porque creu. Mas Isaac foi por quê? Por que ele foi circuncidado? Claramente, porque ele estava debaixo do pacto. Qual o princípio? Isso se perpetua até o Novo Testamento. O que eu teria como garantia de que eu não devo batizar meus filhos é a certeza de que a Escritura teria que dizer: é pecado batizar os filhos. Mas por quê? Porque eles acham que a doutrina só é dada por uma declaração direta. Mas, como diz a confissão, entenda, irmãos, por aquilo que é logicamente deduzida das Sagradas Escrituras, aquilo que é logicamente deduzido das Sagradas Escrituras. Isso ainda nos faz ir um pouco adiante, não é? Pensando aqui nos elementos como batismo infantil e cor dessa natureza. Não é? Veja que esses apologistas vão negar que haja textos que sejam claros ou que eles vão omitir alguma informação, alguns tópicos da própria doutrina. Veja, irmãos, João Damasco, pai da igreja, que viveu de 652 a 750 depois de Cristo, ele diz o seguinte para seus leitores, né? Vocês devem prescrutar as Escrituras. Ele diz isso. E aí ele vai para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E aí ele diz assim: toda Escritura, diz esse pai da igreja, é dada por inspiração de Deus e é também útil para. Se você prescruta as Escrituras, irmãos, você sabe que esse é um trabalho que é produtivo para a alma e que vai ser benéfico para a alma, diz ele. Assim como uma árvore plantada
no canal de águas, assim também a alma que é regada pela Escritura divina, ela é enriquecida e dá frutos na sua época, no seu tempo. Isso é a palavra de um pai da igreja. É ela que levará o indivíduo a receber o benefício. A Escritura é dada por Deus, ele ainda continua dizendo assim, irmãos, preste atenção nas palavras dele. Né? A crença ortodoxa, e ela é adornada, diz ele, como as folhas de uma árvore chamada evergreen, que nunca seca, não é? Que sempre está verde. Isso é uma árvore muito comum em uma região dos Estados Unidos, né? Independente da época do ano, ela sempre está muito verde. Então, ele diz, eu quero dizer o seguinte, ações que foram plantadas pelo próprio Deus, ordenanças dadas por Ele, e isso, se você utilizar o que Ele manda, isso produzirá vida em qualquer época da sua vida. Ele está dizendo que a Escritura Sagrada é aquela verdade que conduz o homem a isso. Ainda João de Damasco enfatizava que nós encontramos nas Escrituras tanto exortação para cada virtude, irmãos, para cada virtude, e também repreensão para cada vício e para cada pecado. Palavras dele. Agostinho também usa verdades como essa. Ele diz, olha, cada doença da alma tem nas Escrituras o seu próprio remédio. Palavra de Santo Agostinho. Cada doença da alma tem nas Escrituras o seu próprio remédio. Cirilo de Alexandria, comentando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 21, afirmou o seguinte, quando fala, Paulo, se você lembrar do texto lá, 1 Coríntios 1, 21, quando ele fala aqui da loucura da pregação, veja bem, 1, 21, ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele disse, pela loucura da pregação, ele quer dizer, irmãos, na sua fraseologia, ele diz, a Escritura inspirada. Veja como ele interpreta esse texto. A loucura da pregação, ele diz, é uma fraseologia que aponta para a Escritura inspirada. Por isso, entretanto, né, se nós, quando nós começamos a trabalhar essa terra, irmãos, nós vamos colher o fruto. Mas se nós formos trabalhar um solo, isto é, pregar de algum lugar que não é da Escritura, veja as palavras, nós vamos trabalhar em vão, não vamos colher o fruto designado por Deus, e nós vamos, no final, perceber que o nosso trabalho foi em vão, porque não teremos nenhum benefício disso. Essa é a certeza como eles lidavam com a Escritura e a suficiência dela para as áreas da vida. Cirilo ainda, irmãos, diz o seguinte, né, que ele fala o seguinte, não há apenas o verdadeiro conhecimento de Deus, como Ele é, mas há instruções para as virtudes e a própria maneira de nos conduzirmos de acordo com o cristianismo. O que ele está dizendo? Não é apenas suficiente para a salvação, mas para o modo como eu devo viver. Essas são as palavras dele. Ora, quando os papistas, eles pegam os pais da igreja e usam como base para negar as Escrituras, como disse Calvino na primeira aula que tivemos, usando as palavras de Calvino num debate, ele disse, vocês desonram os pais da igreja, porque interpretam contrariamente ao que eles
pensavam. Vocês enganam. E não era esse o pensamento deles. Aí continua, irmãos, e é claro que nós estamos falando desses pais da igreja, não é? Basílio de Cesareia acreditava na seguinte maneira, preste atenção nas palavras dele, o estudo da Escritura inspirada é o principal caminho de podermos encontrar o nosso dever. Porque nele, isto é, nela, na Escritura, nós encontramos tanto instrução acerca da conduta e a vida do homem abençoado por Deus. Ora, não apenas a salvação, nós encontramos também o modo como eu devo me conduzir. A Escritura não deixou nenhum espaço contrário a isso. Ora, você pode pensar, por exemplo, irmãos, os problemas que nós temos na sociedade hoje, como a questão da internet, a questão das redes sociais, né, da facilidade com pecados sexuais por conta da facilidade com a internet. Aí, como é que eu vou lidar com isso? A Escritura nunca falou sobre isso, né? Certa vez participando de uma roda de conversa com pessoas de uma determinada igreja, isso era uma conversa oficial, por sinal, e trouxeram uma psicóloga para falar, e nós estávamos falando sobre relacionamento, questão de namoro, mostrando nas Escrituras que esses termos não existem na Bíblia, e mas a Bíblia nos dá princípio de como devemos nos conduzir em todas essas áreas. Ela levantou e disse assim, a Bíblia não fala sobre tudo, ela não fala sobre namoro, porque não era uma realidade da época dela, como não fala sobre foguete. Que argumento impressionante, porque como não fala sobre foguete, eu disse, a Bíblia não pode falar sobre foguete, mas fala qual o propósito do trabalho, para que nós fazemos todas as coisas, qual o fim de tudo. Ora, a Bíblia não vai falar sobre foguete. Bem, se você for da teoria da conspiração, você vai encontrar em Ezequiel alguma coisa sobre nave espacial. Mas tudo bem, isso não deve ir por esse caminho, tá certo? Não vá por esse caminho. Mas é claro, irmãos, que a Bíblia não vai falar sobre essas questões de hoje, mas a natureza do problema e como lidar com isso está na raiz da revelação bíblica. Nós estamos falando de um homem caído em seus pecados, que busca o prazer a qualquer forma. Isso é mais uma forma de idolatria. E a Bíblia me ensina a combater os ídolos. É mais uma forma de idolatria. O mesmo Basílio de Cesareia, irmãos, argumentava que a Escritura suficientemente tratava sobre o número de pecados, sem a necessidade de falar o grau de cada um deles por vez, mas de deixar claro o significado e como tratar o pecado na palavra de Deus. Ora, era uma oportunidade importante, podemos dizer assim, até porque, lembre-se disso, irmãos, os apologistas romanos, eles vão requerer detalhes para poder lidar com o pecado da igreja. É por isso que nós nos debruçamos no estudo da palavra, que é na palavra que nós encontraremos princípios para combater qualquer pecado em qualquer época da vida da igreja. Você sabe o que é que Basílio de Cesareia vai fazer? Naquele tempo, ele, ao lidar com esses pecados que não são ainda, ele diz, não são catalogados, ele não aponta para a igreja como solução, ele aponta para as Escrituras. Você percebe isso? Ele poderia, aquela era a hora. Existem pontos aqui, pecados aqui, e ele poderia então dizer, olha, a igreja vai dar a solução.
ele disse, as Escrituras tratam sobre isso. Essa é a glória dos pais da igreja nesse sentido. Repetindo as palavras dele, essa seria uma oportunidade de ouro, mas ele não dirige os seus leitores para a igreja para completar qualquer insuficiência aparente das Sagradas Escrituras. Ao invés disso, ele aponta para os princípios gerais incorporados nas Escrituras, insistindo que é suficiente falar contra toda maneira de pecado, toda maneira de prazer contrário ao Evangelho e contra toda impureza, é suficiente falar das Escrituras. Ele não aponta a igreja como solução. Ainda, irmãos, Basílio vai lidar com sua congregação dizendo o seguinte: pois todas as coisas, veja, tendo em vista que todas as coisas são necessárias para a completude da nossa salvação, todos os mandamentos foram escritos. Veja só, preste atenção, irmãos. Todas as coisas que são necessárias para a realização da nossa salvação, tudo o que é necessário, ele diz, aponta para o fato de que todos os mandamentos foram escritos. E em algum lugar da Escritura exorta o seu leitor a crer nessas coisas que foram escritas. E nas que não foram escritas, o próprio pai da igreja não vai apontar para que eles creiam. Creiam naquilo que está escrito e registrado. Preste atenção na linguagem de Agostinho mais uma vez. Se nós formos perguntados por que nós tratamos, não é, que o testamento por que nós lidamos com o testamento como autoritativo, quando nós não observamos suas ordenanças, nós encontramos a resposta a isso nos escritos apostólicos, pois o apóstolo Paulo diz o seguinte: que ninguém te julgue por comida ou bebida, ou no que diz respeito a feriado, ou a dia santo, ou a lua nova, ou a sábado, que são sombras das coisas que viriam. Agostinho continua: aqui nós aprendemos tanto que nós não devemos ler essas observâncias e reconhecê-las senão como divinas instituições. Mas para que eu vou olhar para o Antigo Testamento e reconhecer aquilo como instituição divina? Ele continuou no seu argumento: para a preservação e da memória da profecia, pois elas eram sombras das coisas que viriam. E também que nós não devemos ter nenhum respeito, podemos dizer assim, ou mesmo consideração por aqueles que nos julgam por aquilo que não é observância continuada pelos apóstolos. Perceba. Ora, ele olha para o Antigo Testamento e diz: ninguém vos julgue pelas sombras do Antigo Testamento. Mas ele fala: isso não é uma ordenança de Deus? Por que isso não deve mais? Para que foi preservado? Como memória de que essas coisas eram sombra do que viria. Mas ninguém vos julgue por isso. E como é que eu julgo, irmão? Senão por aquilo que é ordenança contínua pelos apóstolos. Agostinho não aponta para a igreja, ele diz aquilo que os apóstolos ensinam. É isso que deve ser continuado. Essas coisas aconteceram com eles, um exemplo. E elas foram escritas para nossa admoestação. Nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 10, para quem o fim dos tempos chegou. Então, quando nós lemos qualquer coisa, diz Agostinho, nos livros do Antigo Testamento,
que não são requeridos observação no Novo Testamento, ou que são até proibidos na realidade, ao invés de encontrarmos falta nisso, nós devemos perguntar o que significa. A descontinuidade da observância, diz Agostinho, prova o seguinte, irmãos, prova que aquilo é a palavra de Deus e não a condena. Por quê? Porque aquilo foi cumprido. Veja que coisa. Aquelas sombras, por que elas não são mais ordem hoje? Porque elas se cumpriram. Então, porque elas se cumpriram, essa é uma declaração de que aquilo é a própria palavra de Deus. E que eu devo tratar aquilo como palavra de Deus. Quando eu olho, então, para uma palavra como essa e digo, veja, isso então não é necessário, eu não preciso guardar essas coisas do Antigo Testamento. Então, veja, a palavra de Deus, ela se tornou obsoleta. Não, ele diz, isso é uma declaração de que a palavra de Deus é verdadeira, porque aquelas sombras se cumpriram em Cristo, para onde apontavam todas elas. E ele só prova que a Bíblia é verdadeira e que ela é segura. Esses homens, irmãos, concluindo aqui, esses homens entenderam a necessidade de viver nas Escrituras. Eles entenderam a necessidade de ler e estudar as Escrituras e meditar nelas. Eles servem como instrumentos, irmãos, como ferramentas para a descoberta dessas lições que vão moldar os homens e as mulheres em vasos para as boas obras. O testemunho dos escritores da patrística testificam contra os apologistas romanos de que os pais da igreja defendiam que a Escritura era insuficiente. A declaração dos pais da igreja condena o pensamento dos romanistas quanto a esse particular. Sim, toda a Escritura é inspirada e útil. Ela é útil. É a Escritura que vai tornar o homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus, não é outra fonte de revelação. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nos conceder graça, nós voltaremos a tratar desse assunto agora. Particularmente, nós vamos analisar o texto da primeira carta de Pedro, que é sobre a revelação e a autoridade da revelação, que como os apologistas romanos interpretaram esse texto e como nós devemos lidar com ele também, certo? Então, nesse nosso primeiro encontro nessa direção, não é, fica afirmado esse princípio. Os pais da igreja, diferentemente do que afirmavam os romanistas, eles tinham as Escrituras como suficientes e no meio dos problemas que aparentemente eram novos, eles nunca apontaram a igreja como solução, mas a profunda interpretação das Sagradas Escrituras. Esse é o resumo disso que nós tratamos hoje nessa aula. No próximo domingo, se Deus nos der vida e graça, nós vamos encerrar a exposição de Ruth, né? Será o último sermão no livro de Ruth, se Deus permitir, e também planejar aí uma sessão em Samuel, né? Mas entre Ruth e Samuel nós vamos ter pregação de alguns salmos, nós fomos até o Salmo 15, nós vamos pregar mais alguns salmos e depois começaremos o primeiro livro de Samuel, dando continuidade ao cano do Antigo Testamento. Se Deus nos der vida e graça, quando já velho, mais do que já estou, se Deus nos der vida e graça, não é, poder concluir e dizer como Paulo, né, preguei todo o conselho de Deus
Deus me deu a graça de poder pregar à igreja. Todo o conselho de Deus. Vamos orar ao Senhor e mais tarde teremos hoje sacramento, irmãos, os 2 sacramentos, batismo infantil e Santa Ceia do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Santo Deus, pela bênção dessa manhã. Nós fomos profundamente impactados pela pregação da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pelo que ouvimos. Como o Senhor desperta a nossa alma por meio da pregação. Faz-nos viver conforme o que ouvimos, Senhor Deus. Tem piedade de nós, Senhor. Como nós somos afeitos, ó Deus, a relaxarmos por qualquer motivo não vindo à Tua casa, e quando temos motivos justos até, nós não sentimos o desejo de estar na Tua casa. Ó Deus, tem piedade da nossa alma, porque Tu és Deus que julga o nosso coração, não apenas a aparência. Então, Senhor, trata com o nosso coração, desperta a Tua igreja. E nos faz também, Santo Deus, amar a Tua palavra, como os pais da igreja. Ensina-nos a ter prazer na Tua palavra e encontrar nela a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e abençoa-nos logo mais à tarde, quando voltaremos para Te adorar. Em nome do Senhor oramos. Amém.